O Walter Ayub Oh, meu pai. mandou aqui, ó. É? Olha sabe legal. como é que ele começou a mensagem? Ah, Salve, salve família. boa, pai, Aí boa. sim, aí sim. Com propósito. Salve, salve família. Abração pra galera do Flow. Professor Álvaro, da mesma forma que existe um princípio da criação da matéria, podemos teorizar a existência de um princípio inteligente que vai se desenvolvendo a partir da evolução da massa encefálica das espécies? Nossa. Abraço. Grande pergunta total. Não é nada etérea a pergunta. A pergunta é simples. Bom, E tem a ver com aquela nossa discussão inicial sobre livre-arbítrio e O Deus. algoritmo de Deus. não vi por esse lado, tá? Eu vi por um outro lado, que é o seguinte. A pergunta na essência, na minha leitura, é a seguinte. A inteligência evolui? Não é isso? Porque ele está perguntando se a inteligência evolui a partir da matéria, na massa encefálica das outras verdade, espécies. É uma pergunta sobre a evolução da inteligência. Interessante. Eu acho que seu pai foi num ponto absolutamente profundo, uma das perguntas mais legais que existe para a gente pensar. Eu diria o seguinte. Há duas maneiras da gente entender a inteligência. Uma delas, eu vou fazer uma parábola aqui para a gente pensar sobre essas duas formas. Quem vai para Barcelona, obrigatoriamente termina na Sagrada Família, que é talvez a obra mais ambiciosa, mais maluca e genial do Gaudí, que talvez seja o arquiteto mais interessante de todos os tempos, um dos. E curiosamente, cupins constroem casas que às vezes parecem demais a Sagrada Família. Ou seja, a obra arquitetônica mais relevante, uma das mais relevantes da história da humanidade, e certamente da modernidade, é muito parecida com uma casa de cupim. Algumas casas de cupim. E você pode procurar isso na internet e você vai achar. Qual que é a grande questão? O cupim tem inteligência, mas ele não tem propósito. A grande diferença do Gaudí é que ele tem inteligência e propósito. A gente tende a pensar no design inteligente como uma alternativa numa discussão que do outro lado está a seleção natural. Aqui estão as pessoas que acreditam no darwinismo, na evolução, na ciência. Aqui estão as pessoas que preferem uma abordagem mais religiosa da explicação do mundo como ele é. Mas, na verdade, tem uma segunda maneira de ver. A evolução pela seleção natural ou por qualquer outra coisa, não importa a discussão, chega a um ponto em que surge uma espécie que ela própria é produtora de design inteligente. E essa espécie é a espécie humana, na qual está o Gaudí, que cria a Sagrada Família e não uma casa de cupim. Essa jogada gera um tipo de salto inteligente, portanto, um tipo de salto intelectual que é muito específico. Eu não acho que nenhuma outra espécie, por mais que passe tempo, vai chegar à inteligência humana. Por outro lado, a inteligência sem propósito, sim, ela evolui e basta você criar pressão evolucionária, pressão adaptativa na qual você precisa de solução inteligente para que você possa chegar na próxima espécie, para que ela evolua de maneira relativamente rápida. Então, há sim evolução da inteligência. Se a gente parar para ver a passagem dos procariontes para os eucariontes e a evolução da complexidade na vida é uma evolução da inteligência. A evolução evolui. E essa evolução, ela naturalmente vai gerando espécies que são cada vez mais complexas do ponto de vista celular, do ponto de vista da estrutura dos seus sistemas nervosos, dos seus cérebros. Só que tem uma hora que tem uma espécie que faz design inteligente, que em vez de criar a casa do cupim, cria a Sagrada Família, cuja representação física não resolve o que ela é, o que resolve é o entendimento do propósito, que planeja antes. Não vejo nenhum indício que vai acontecer. Então não vai surgir espécie para competir com a gente do ponto de vista intelectual. E aí eu te digo mais, não só na Terra, como fora da Terra. Porque se a gente parar para ver do ponto de vista probabilístico, não, seria evento raro, mas não é impensável que se encontre vida extraterrestre. A grande questão é, qual que é a probabilidade de se encontrar vida, qual que é a razoabilidade de se considerar a possibilidade de se encontrar vida inteligente no sentido que a vida humana é inteligente, ou seja, ela constrói não simplesmente coisas inteligentes, mas através de propósitos inteligentes. É muito pequena,
Porque isso não é uma manifestação isso não é uma decorrência do resto, entendeu? Não é assim que você vai, você salta... Não é a regra, senão a gente Não. teria várias espécies inteligentes igual a gente. Você tá entendendo? É Aham. isso aí, esse é o argumento. Deixa eu só fazer um crédito aqui, que essa é uma das sacadas mais fantásticas do mundo, né? Só que ela não é minha, tá? Eu preciso ser honesto, ela é do Daniel Dennett, que ele encontrou essa correlação entre a Sagrada Família e a Casa de Cupim, e ele desenvolveu esse para mim é o argumento mais bonito. Argumentos são como poesias, né? Eles vivem ali nesse mundo em que eles são construídos para explicar alguma coisa, mas na verdade eles mais montam um grande palácio para você viajar dentro. Mais bugamente que qualquer outra coisa. Então, isso aí. E esse é do Daniel Dennett, que criou essa viagem maluca, assim. Mas é também interessante, você estava contando assim, eu achei interessante que o arquiteto... É arquiteto esse cara? O Aham. Gaudí. Ele chegou, tipo... não sei se ele chegou porque ele observou a natureza. Mas é interessante que, dentro das observações dele, ele chegou numa conclusão que a natureza já tinha chegado antes. Eu acho isso muito legal. Eu acho que muito da humanidade é isso, inclusive. Claro. A gente tenta inventar, reinventar, mas eu sinto que todas as ideias possíveis, talvez não todas, mas muitas das ideias possíveis já foram tidas pela natureza de uma forma diferente. Aí que tá a nossa design inteligente, né? Que a gente pode pegar ideias que tinham um propósito. Elas não têm, elas não são criadas a partir de propósito. Esse que é o negócio. Elas não são criadas a partir da evolução. Exato. Algo sem propósito e dá um propósito a isso. É isso mesmo. O que é que isso? Você levantou, é isso mesmo. E desculpa ter tentado dar essa ajudada, mas era só pra você não sair e errar Sim, você tava no seu caminho, eu quis ajudar o seu flow. Assim. Mas é isso mesmo. Em última análise, a grande questão é: existe uma espécie que não é que ela dá um salto, ela é mais inteligente que as outras. Não, é que ela cria com um propósito. E não é uma coisa natural, não é decorrência óbvia, entendeu? Então, assumir que você vai encontrar em outros planetas, ou que a evolução da vida vai chegar em outros seres com propósito, é você assumir que essa é decorrência natural. Mas não é. Não é assim. Há mutações, há processos evolucionários. Para mim, longe de achar que isso significa tem sinal de qualquer coisa. Então, os deuses eram astronautas, qualquer coisa. Não. É só que é o seguinte... Até porque tem um contra-argumento nessa sua lógica que eu consigo enxergar. Fala. Porque a gente matou muitas das outras espécies que também eram conscientes, inteligentes, capazes de... Ou matou ou assimilou, né? Eu acho que assimilou, tipo os Neandertais. Não, calma. Isso aí que você está falando é muito bom, mas você está usando uma palavra forte. Outras espécies. Calma, será mesmo? É a mesma espécie. Então não sei, essa é a discussão. Entendi. Mas você trouxe um ponto maravilhoso, não, claro, eu entendo. Mas calma, peraí. Tipo, a gente matou outras espécies, eu estava pensando, será que ele acha que tem tipo uma zebra falante em algum lugar? Não. É tipo, Ué, você matou o Neandertal. Viu Neandertal. Madagascar, porra? Eu amei. Não, mas é tipo, existia uma subespécies, talvez? Existiam diferenças genéticas, tipo, não só a nossa genética, a humana, foi capaz de atingir isso. Ou seja, o que a gente tem agora foi atingido em várias em espécies genéticas não necessariamente totalmente similares, apesar de serem maravilhoso parecidas. Que você tá falando, é uma absoluta verdade. Cara, esse nível, essa discussão é belíssima. Porque é o seguinte, eu acho que as principais discussões são aquelas que chegam uma hora que a gente não sabe mesmo a resposta de nada. E aí, mas ao mesmo tempo parece que tem um caminho para você ficar viajando assim, coisas cada vez mais criativas. Então essa é uma delas. Então, por exemplo, existe sim, hoje em dia a gente sabe, um forte cruzamento do Homo sapiens com Neandertais. Inclusive, algumas vulnerabilidades a doenças que a gente tem herança neandertal, tá? Então, a gente tem isso. Agora, qual que é a parte que a gente não sabe? Qual foi... como é que essas combinações convergiram nisso que é o Homo sapiens sapiens, que é esse ser pensante que tem propósito total? Será que esses caras... Qual que é o nível de propósito que eles tinham? A gente não sabe essas coisas, entendeu? Então, que horas que surge... Que momento que surge essa coisa absurda que a gente está falando? É fácil dizer não há momento, é contínuo. Será que é tão contínuo assim? Às vezes não. Às vezes não. É um estalo, às vezes. Às vezes... É um estalo numa espécie. E tem um argumento que se a gente assimilou eles, talvez a gente tivesse uma vantagem competitiva que nos deu a possibilidade de não eles terem assimilado a gente. Esse argumento quase sempre é válido, você tem absoluta razão, você está dizendo mais uma vez. É isso aí, mas ainda assim, eventualmente, os diferentes hominídeos foram contribuindo com fatores que são partes dessa mistura única. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem o papo do... Cara, tem esse ser que tem propósito. Ele faz um negócio que é diferente porque ele é diferente no seu ponto de partida. Tá, mas essa coisa... Será que ela é porque essa espécie... Não, eventualmente é essa combinação muito rara de ingredientes. Esse caldo
quase caldo cultural que gerou essa... Entendeu? Então, a gente Então, não o argumento sabe. que, tipo, talvez o que a gente tem, a nossa experiência atual agora, é dado fruto, inclusive, dessa assimilação. É isso que eu tô dizendo. Não a assimilação... Sujou nosso gente. Só sujou não foi porque a gente teve essa consciência que a gente assimilou, e sim a gente teve essa consciência... Não foi porque a gente teve essa consciência que a gente resolveu assimilar as pessoas, mas pelo fato que a gente assimilou que a gente desenvolveu a consciência. Muito legal o que você está dizendo, é exatamente isso. Entendi. Interessante, é um ponto. Eu sinceramente não sei. Certamente ninguém sabe. Existem especulações, mas o legal é a gente pensar a raridade do evento, que eu acho que é a parte legal, assim, que você fala, nossa, que viagem, né? É você pensar, putz, então quer dizer que não é um fenômeno dado, não é uma coisa assim, você deixa o macaco lá mais 1 milhão de anos, aí vai surgir o ser humano. Não é, tem uma combinação aí muito rara. Pois é, como será que foi pro primeiro cara que teve propósito? Então, não faço Imagina, ideia. isso é uma vira muito louca, né? Nossa, é uma história genial. Meu Deus do céu. Eu queria ser uma mosquinha nessa história, mano. Não, eu queria ser esse cara, porra. Verdade. A mosca, a mosca tem propósito nenhum, ela vai olhar, o cara vai picar ele, vai embora com um pouco de sangue. Falar que se foda esse cara, esse monarca, esse Igor, vai.